Os pássaros inspiraram os humanos ao longo da história com a sua capacidade de se elevar acima da terra. Aves voando pelo ar agitam as nossas almas, motivando-nos a elevar-nos acima das preocupações terrenas e a aprender sobre o reino metafísico, já que os pássaros simbolizam a beleza do crescimento espiritual. Os pássaros sempre foram os mensageiros tradicionais do mundo espiritual. Voar livre no espaço celeste de volta à Terra é uma imagem do seu gesto entrelaçado entre este mundo e as outras dimensões. Ao longo da história, a pomba branca é retratada como um símbolo da alma humana. Esse pássaro levou o ramo de oliveira a Noé e desceu sobre Jesus no batismo como sinal do Cristo que o habita. Muitas vezes, o aparecimento de aves foi relatado durante a passagem de muitas figuras históricas. Quando Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, fez a sua transição, bandos de pombos apareceram em seu funeral. Em 1226, no instante da morte de Francisco de Assis, um bando de cotovias ergueu-se acima dele e voou para o céu. Nascido em 1856, Nikola Tesla, inventor, engenheiro e futurista, era para a ciência moderna o que Isaac Newton era para o Renascimento, pelo seu descobrimento do campo magnético rotativo que tornou possível o motor de indução de corrente alternada. Nikola Tesla era um homem maravilhosamente excêntrico quando não estava ocupado descobrindo novas invenções, e uma de suas muitas peculiaridades era a sua fascinação pelos pombos. Sempre vestido de forma impecável, Tesla podia ser encontrado ocasionalmente de pé no Bryant Park, em Nova York, com os braços estendidos cobertos de pombos enquanto os alimentava. Porém, havia um pássaro que visitava Tesla todos os dias e ele acreditava que esse vínculo era inquebrável e estava convencido de que eles se comunicavam. De acordo com os nativos americanos, ainda existe uma tradição viva e dinâmica sobre as nossas relações espirituais com as aves, onde uma comunicação específica bem-sucedida ainda ocorre entre aves e humanos individuais, e além desse ponto de concordância está a fronteira do mistério transcendental. Ao longo dos últimos 20 anos, Nikola Tesla tornou-se um herói popular para a geração da tecnologia do milênio, que o considera o padrinho de todos os cientistas visionários. Porém, durante os anos crepusculares de sua vida, Tesla se tornou uma pessoa muito mais retraída do que o seu antigo eu dinâmico, quando ele tinha sido em partes iguais inventor e entretor. Nesse período de sua vida, Tesla se dedicava a escritos mais reflexivos e especulativos e costumava visitar diariamente a Biblioteca Pública de Nova York, a Catedral de São Patrício ou Bryant Park, a fim de alimentar os pombos. Esse hábito era mais do que uma maneira agradável de descansar a sua mente e, de fato, essa atividade começou a se tornar mais importante para Tesla do que o seu trabalho científico. Muitas vezes, se um pássaro demonstrasse sinais de aflição ou doença, Tesla não aparecia em seu escritório, preferindo cuidá-lo de volta à saúde. Tesla tinha muitos pombos que ele alimentou e cuidou, mas por um ele era particularmente apaixonado. Ele o descreveu como sendo uma bela ave fêmea branca. Aquele pombo foi a alegria da minha vida. Se ela precisasse de mim, nada mais importava. Enquanto eu a tinha, havia um propósito na minha vida. Uma noite no ano de 1922, o pássaro voou para o quarto de Tesla no Hotel St. Regis e ele percebeu que ela estava tentando dizer a ele que estava morrendo. Tesla disse que quando recebeu a sua mensagem, surgiu uma luz de seus olhos
raios poderosos de luz, uma luz real e ofuscante, mais intensa do que ele jamais havia produzido pelas lâmpadas mais poderosas de seu laboratório. Então, no mesmo momento, Tesla disse que algo saiu de sua vida e ele sabia que a missão de sua vida estava terminada. Tesla provavelmente viu essa ave como um símbolo de seus esforços, onde ele projetou o amor que ele tinha por tudo que ele viveu. Os nativos americanos tradicionais consideram os pássaros os seus aliados há pelo menos 10 mil anos. As aves trazem muitas bênçãos e desempenham muitos papéis na vida dos povos indígenas, e inúmeros nativos americanos veem os pássaros como mensageiros ou oráculos. Os processos de pensamentos dos pássaros ainda são um mistério e as suas emoções são estranhas às nossas em muitos aspectos. Porém, os pássaros inspirados por espíritos humanos ou divinos que partiram e a sua própria compaixão são capazes de nos alcançar e de se comunicar conosco por um momento ou por toda a vida. Os nativos americanos acreditam que a principal função das aves dentro das práticas espirituais é vir como mensageiras em resposta à oração, e as orações podem fazer com que pássaros vivos se manifestem como expressões de poderes superiores e forças cósmicas. A pomba sempre foi o símbolo universal da paz e da boa vontade, e há muitas variedades de pombas em todo o mundo. Todos os pombos ao redor do mundo, incluindo pombos postais ou pombos correios, usados em Bagdá em 1150 d.C., são descendentes do pombo da rocha azul da antiguidade, usado pelos faraós do Egito em 3.000 anos antes de Cristo. As pombas, geralmente de cor branca, são usadas em muitos cenários como símbolos de amor, paz ou como mensageiras. O uso de uma pomba e um ramo de oliveira como símbolo da paz originou-se dos primeiros cristãos que retrataram o ato do batismo de Jesus, acompanhado por uma pomba segurando um ramo de oliveira em seu bico. Depois do batismo de Jesus, João Batista entendeu que a pomba branca, que apareceu sobre a cabeça de Jesus quando os dois se encontraram no Rio Jordão, era uma materialização do Espírito Santo em forma de pássaro. Historicamente, o símbolo das pombas está associado a várias figuras maternas. A Mãe Maria na lenda cristã está na cultura assíria, bem como Afrodite, a deusa grega do amor, que é frequentemente representada segurando uma pomba na mão ou cercada por um bando de pombas brancas. Para o alquimista, a pomba branca era um símbolo de sublimação, que em latim sublimes significa se elevar acima de um limiar. A sublimação é um tipo de destilação e, psicologicamente, a destilação pessoal consiste em uma variedade de técnicas introspectivas que elevam o conteúdo da psique ao mais alto nível possível, levando a uma purificação do eu não nascido. Para os índios pueblos da América do Norte, as penas dos pombos brancos eram frequentemente usadas em varas de oração. A melancólica canção da pomba era considerada uma invocação à água e uma indicação aos homens onde a água poderia ser encontrada. A sua música significaria fontes de água ou nascentes às quais a pomba deveria retornar ao anoitecer para beber. A água, uma característica do mundo natural, tem sido uma peça central do simbolismo espiritual e do ritual religioso nas comunidades humanas há milhares de anos. Com notável regularidade entre as culturas humanas, a água tem sido usada para comunicar o valor sagrado da vida, a dimensão espiritual da purificação, proteção e cura, e o significado profundo do sofrimento e da redenção na vida humana. Os seres humanos muitas vezes tomam a qualidade refrescante e fluida da água como um símbolo do poder da própria vida. Para o alquimista, tudo em todos os planos, do terreno ao sutil, é composto dos 4 elementos ar, fogo, terra e água. O símbolo da água, representado por um triângulo invertido, é o oposto do símbolo do fogo.
Como outro ponto de contraste entre os elementos do fogo e da água na alquimia, a água é considerada feminina e o triângulo invertido foi usado como um símbolo para representar as mulheres e a feminilidade. Algo essencial sobre os pássaros é que eles, tendo como domínio o elemento ar, mediam entre o reino terreno e o mundo celeste. O alquimista, ao observar o voo dos pássaros, reconheceu neles uma imagem da alma humana em desenvolvimento espiritual. Assim, os símbolos das aves na alquimia refletem as experiências internas da alquimia da alma, a subida da alma livre do corpo ligado à terra e dos sentidos físicos. A alma, nas meditações da alquimia da alma, toca o mundo espiritual e traz de volta algo novo para a vida exterior. A matéria-prima é um símbolo alquímico que reflete a noção de que todo o universo se originou de uma base primitiva e sem forma, e essa ideia pode ser rastreada até Aristóteles, que entendeu que existe uma força que mantém todas as outras formas em existência juntas, mas que é invisível e que chamamos de espírito. Esta força invisível é um campo de puro potencial que só pode vir a existir quando é incorporado em uma forma. Assim, a matéria-prima, o estado original da matéria, é o estado original e puro da consciência, do qual emergiram todos os estados da consciência, isto é, o mineral, vegetal, animal e humano. Segundo Carl Gustav Jung, os deuses nas religiões antigas assumem a forma de animais porque carregam a sabedoria instintiva, já que eles conhecem a sabedoria da natureza. A pomba branca também é um alimentador terrestre que reflete o contato com a terra e as possibilidades criativas das energias femininas no planeta. A ninhada da pomba consiste em 2 ovos e o 2 é um número tradicional para as energias feminina e criativa. Na Terra, elas estão intimamente conscientes de seu ambiente e demonstram um senso altamente desenvolvido de presença. Como criaturas da terra e do ar, as pombas servem de ligação entre o pensamento intuitivo e a realidade comum. Esta capacidade de se mover entre os 2 mundos, o céu e a terra, fazem com que os pássaros sejam singularmente posicionados para canalizar o conhecimento superior até a nossa percepção consciente humana e representam o equilíbrio entre o pensamento e a matéria. Os pássaros conhecem o seu caminho e leem os sinais das estações. Eles sabem quando é a hora de se separar e de partir para a próxima jornada. Eles sabem instintivamente para onde estão indo e seguem as estrelas quando voam através dos continentes e dos oceanos. Enjaulando um pássaro, privamos o mundo em nós mesmos de sua cura e de suas mensagens. São principalmente os pássaros selvagens que têm a liberdade de viver, de se mover e de ter o seu ser como mensageiros do espírito. No alvorecer da civilização humana, uma ligação entre a fuga da alma ou do espírito e o voo dos pássaros foi estabelecida. A ideia da alma deixar o corpo e viajar para longe para um ente querido, para o Criador ou ao longo da Via Láctea são conceitos muito antigos dentro da cultura nativa. Em geral, as aves representam a alma humana, mas nunca o corpo, e em todo o mundo o corpo é visto como a personificação da transcendência. A transcendência é o processo pelo qual um ser humano se torna um ser espiritual, um indivíduo que vem a incorporar a divindade da alma humana. Ela é um processo de metamorfose que começa quando a alma humana em encarnação desperta para sua essência espiritual e descobre o caminho de retorno à sua fonte. Nesse processo, o indivíduo identificado com a persona exterior, corpo, emoções e mente, é identificado com a alma, o eu superior. Em última análise, essa persona exterior que já foi a máscara da alma se tornará o veículo para a expressão da alma no mundo. A cultura nativa americana
Tem uma tradição de observação cuidadosa que é científica em espírito, mas também tem uma filosofia que enfaticamente concede igualdade a todas as espécies. Essa filosofia inclui o conceito do caminho certo na vida e os ensinamentos espirituais que abraçam a busca pela iluminação, a percepção de que todos somos um, que todos nós, plantas, animais e seres humanos, temos uma alma, um lugar no aro da vida. A espiritualidade das aves nativas é xamanística e este caminho para a compreensão não é racional. Em sua raiz antiga e mais poderosa, o xamanismo envolve um retorno ao estado animal e uma rejeição do que é humano. Você tem que acreditar nos pássaros com todo o seu coração e só então eles podem mostrar-lhe tudo o que eles têm para compartilhar e mudar dessa maneira a sua vida. Em estados de transe, o xamã vê o que os pássaros veem, ouve os seus pensamentos, sente como eles se sentem e entende as suas preocupações. Nesse estado aberto, o xamã vê o passado e o futuro e vê o que está acontecendo à distância e no mundo espiritual. Eles são capazes de curar os outros através de suas viagens internas pelas dimensões espirituais e podem se comunicar com o espírito iluminado de um pássaro e pedir a sua ajuda. Meditar sobre os elementos, as essências não locais, ajuda a nossa mente a ressoar não localmente, fazendo com que ela se conecte ao padrão de ressonância que está intimamente ligado com a teia não local de ondas que conectam toda a existência. Somos todos buscadores, empurrando o racional para o incompreensível e o sagrado, tentando tocar a bainha do manto do infinito para penetrar no mistério que permeia toda a existência. Quanto mais nos tornamos conscientes da magia da vida, mais percebemos quão interconectada e sincronizada é a vida. Não podemos saber ao certo que pensamentos ou emoções estavam dentro da mente e do coração de Nikola Tesla, mas ele nos envia uma mensagem sobre o amor, como a própria corrente alternada e invisível, mais avassaladora que anima a existência e que pode ser explicitamente compartilhada entre as criaturas. Talvez possamos entrar diretamente no coração da própria experiência xamânica quando a barreira entre o homem e os animais é removida. Existe a possibilidade de podermos, de fato, ainda ser capazes de entrar em um espaço compartilhado de comunicação divina e oração mútua com os pássaros e de coexistir como iguais, como sugerem os ensinamentos nativos americanos, pois o amor é a força motriz por trás de toda a existência. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.